Olá, iremos dar continuidade ao curso de Introdução ao Técnico em Agropecuária. Hoje, vocês irão conhecer a estrutura curricular técnica com relação à área de produção vegetal. Então, nesse quadro que vocês estão vendo, podem observar que existem os componentes curriculares e suas respectivas cargas horárias, distribuídas ao longo dos 3 anos. A carga horária das aulas teóricas e práticas. Porém, como eu havia já dito anteriormente, algumas disciplinas há uma modificação nessas cargas horárias. O professor ele pode ter a oportunidade de executar mais atividades práticas e ultrapassar essa quantidade já predestinada. Embora as condições climáticas também podem ocasionar o inverso. Nós temos muita aula em campo e também nós temos um período bem agressivo de chuvas, fazendo com que os docentes fiquem limitados a promover essas aulas práticas com vocês, alunos. Conhecendo mais detalhadamente as disciplinas, nós temos a disciplina de olericultura, na qual ela possui uma carga horária de 60 horas. Ela é de responsabilidade do professor José Eduardo Ferreira Espínola. Nessa disciplina, vocês vão estudar as definições, divisões e importâncias socioeconômicas das olerícolas, características de exploração, tipos de empresa que trabalham com essas olerícolas, classificação das hortaliças, áreas de produção, ou seja, os terrenos, como preparar toda a área, a produção das hortaliças, desde a muda até a colheita final, o manejo de tratos culturais, ou seja, vocês vão saber como plantar, aonde plantar, como adubar, como fazer as podas, todos os tratos necessários, envolvendo a questões de doenças e de pragas, o seu controle. Vão saber fazer a colheita, a comercialização. Também vão ter ênfase no estudo das principais espécies de valor econômico dos grupos, Então, eles já estão elencados alguns grupos, mas podem ser que vocês consigam até ver mais do que esses já predestinados, que são folhosas, solanáceas, etc. A disciplina de fitossanidade de responsabilidade do professor Leonardo Dantas, vocês vão estudar toda a parte da sanidade, da saúde das plantas. Vocês vão ver a importância e os conceitos dessa fitossanidade, o ramo da entomologia, morfologia dos insetos, vão estudar aí os insetinhos e como é que eles podem estar se comportando nesses ambientes. O manejo das pragas, métodos de controle das pragas, uso correto de agrotóxicos, calibragem em pulverizadores, noções de aracologia. Muita gente confunde os ácaros com os insetos, vocês vão ver as diferenças, os métodos também de controle desses. Com relação às plantas daninhas, vão também estudar a importância delas, o controle dessas. Fitopatologia, com relação aos agentes causadores de doenças, os fungos, vírus, e métodos de controle de todas essas plantas, de todas essas doenças que ocorrem nas plantas. A disciplina de silvicultura, uma disciplina de 30 horas, de responsabilidade do professor Alex da Silva Barbosa, é uma disciplina no qual vocês vão estudar a parte das florestas, das árvores. Vocês vão ver os conceitos e as características, vão ter noções da seleção e estudo dessas espécies florestais, instalação e manejo dos sistemas, manejo de tratos silviculturais, ou seja, desde a produção da muda até a colheita final desses produtos florestais, produção e exploração econômica, e a preservação das formações florestais nativas. Então, essas áreas que temos de reserva legal, de área de preservação permanente, então tudo isso vocês estão vendo lá na silvicultura. A disciplina de topografia, 60 horas, de responsabilidade do professor Alexandre de José Soares Minar, vocês vão estar estudando
a parte de conceito, objetivo, divisão da topografia, trabalhos topográficos, curva de nível, geometria plana, equipamentos topográficos, sistemas, né, de georreferenciamento que são possíveis utilizar na topografia, planimetria, entre outros. Vocês vão estar aí capacitados a fazer todo tipo de medição de terra, né, como qualquer área afim a essa. Disciplina de solos, base para todo o sistema, né, de vegetal. Então, disciplina de 90 horas, de responsabilidade do professor Fernando Luiz Nunes de Oliveira. Nessa disciplina, vocês vão estudar fatores e processos de formação do solo. Vão ver que esse solo é muito mais velho do que a gente imagina, né? Noções de mineralogia, classificar esses solos, saber fazer recomendação de adubação e calagem, noções de microbiologia, né? Os micro-organismos de interesse da agricultura. Vocês vão ver também como manejar de forma ecológica esse solo, estudar a parte da erosão e as práticas de conservação desses solos, como todo tipo de classificação do uso, né, dessas terras. Então, uma disciplina aí que vai dar suporte à base para todo o desenvolvimento dos vegetais. Irrigação e drenagem, disciplina de 60 horas, sobre a responsabilidade da professora Silvânia Maria de Souza Gomes Nascimento. Professora Maria de Souza, não, conhecida mais como Silvânia apenas. Com essa professora vocês vão estudar o ciclo da água na natureza, estudar sobre os solos, a água, a planta e a atmosfera, sistemas de armazenamento de água no solo, infiltração, salinidade, instrumentos que medem a umidade do solo, a evapotranspiração, métodos de sistema de irrigação. Pessoal, por mais que estejamos no brejo, é necessário sim conhecer o sistema de irrigação, né? E drenagem superficial e subterrânea. Mecanização agrícola, 60 horas, professor Kleber Brita, o responsável dessa disciplina. Vocês nessas disciplinas, além de estudar o histórico e importância da mecanização, vão ver o uso da conservação, né? O uso e conservação dessas máquinas agrícolas, tração animal e tratorizada, os implementos e suplementos agrícolas, como é que vocês podem estar utilizando nesse maquinário, seleção das máquinas agrícolas, máquinas do preparo inicial do solo, né, com a correção, com a adubação, com a semeadura, com o extrato fitossanitário. Vocês terão toda essa noção para a agricultura de precisão, controle operacional também com os custos desse maquinário agrícola. Interessante que vocês estão vendo esse tratorzinho aí se mexendo. Uma das aulas práticas na mecanização é vocês dirigirem o trator, né, operacionar ele como todo. Jardinagem, disciplina curtinha de 30 horas, mas a professora será a Jussara Ellen Moraes Frazão. A professora vai trabalhar com vocês, né, toda essa parte de produção de mudas lá no viveiro, que essas mudas sejam específicas na ornamentais, vão ter o planejamento e desenvolvimento de projetos e composição paisagísticas, vão conhecer aí estilos de jardins, né? Jardins do Éden, da Babilônia, entre outros. Vão saber implementar e manter esses jardins, né? Fazer a implantação todinha e trabalhar na manutenção para que ele sempre fique bonito ao longo dos anos. Vão também conhecer as ferramentas e equipamentos usados na jardinagem. Disciplina de culturas, uma disciplina bem maior, de carga horária, 90 horas. Professores responsáveis por essas disciplinas, a professora Jussara, o Alex Barbosa e a Nivânia, que eu vou falar um pouquinho mais dela depois. Né? A importância da econômica, vocês vão estudar de todas essas culturas nessa disciplina, a caracterização botânica, os fatores edafoclimáticos que influenciam e favorecem, os sistemas de cultivo, colheita, beneficiamento, armazenamento e comercialização, e as técnicas de cultivo de sistemas produtivos. Então, há exemplos do algodão, do feijão, da fava, né, de outras culturas mais regionais que se desenvolvem bem e que são bem aceitas no mercado. Introdução à agroindústria, uma disciplina também pequena, 30 horas, mas vai dar base para que vocês tenham todo esse
conhecimento do processamento industrial desses produtos agrícolas, de responsabilidade do professor João Maria Pereira do Nascimento. Né? Nessa disciplina vocês vão ver tanto a parte da introdução da agroindústria no Brasil, as alterações físico-químicas ocorridas nos alimentos, principais métodos de conservação e comercialização dos alimentos, obtenção de derivados a partir de processamento, né, de vegetal ou animal, influência do processamento na qualidade nutricional, sensorial e microbiológica, ou seja, pegou uma fruta ou um vegetal, né, um produto, uma carne, a partir do momento que você corta, você processa, se ele vai mudar a qualidade nutricional, o cheiro, a cor, o sabor, se vai ocorrer algum desenvolvimento de microbiotas, microbiológicos ali, se vão fazer mal à saúde ou não. Tipo de embalagem, né? Se vai ser plástico, se não vai, a vácuo, enfim. Tudo isso vocês vão estar vendo na introdução da agroindústria. Colheita e pós-colheita, disciplina de 30 horas. Mais uma vez, a professora Jussara Ellen, né? Vocês nessas disciplinas vocês vão ver todo o aspecto fisiológico de desenvolvimento dos frutos, o padrão de atividade respiratória e produção de etileno. Então, desde aquele processo que vocês veem o fruto sair do verde para estar o maduro, alterações físicas e químicas durante essa maturação, né? Fatores pré-colheita, o que é que vocês podem estar tirando antes, né? Por que tirando só depois daquele tempo? Fatores da colheita, manuseio e armazenamento, né? O que vai influenciar na qualidade desses produtos? Tratamento pós-colheita, né? Já viram que volta e meia vocês conseguem adquirir uma fruta ou um produto que um brilha e o outro não, então um passou por um tratamento de cera, o outro não, um está com aspecto de talco, o outro não, enfim. São esses tratamentos pré e pós-colheita. Tipos de embalagem, sistema de transporte e tipos de perdas pós-colheita, não é? Para que seja evitado. Ninguém quer ter perda depois de ter um bom trabalho em campo. Fruticultura, disciplina bem extensa, de 90 horas, não é? Então, o quanto importante é a disciplina. Responsabilidade da professora Nivânia Pereira da Costa Menezes. Nessa disciplina vocês vão estudar o histórico e a importância da fruticultura, a distribuição e classificação das fruteiras, propagação, implantação e tratos e manejo, ou seja, desde a produção da muda até a colheita final dessas frutas, né? Colheita e comercialização das culturas, a exemplo da banana, mamão, maracujá, abacaxi, citros, coqueiros, gaviola, mangueira, goiaba, cajus e outras fruteiras nativas. E isso, lógico, né? De formas teóricas e práticas. Aqui são algumas fotos para que vocês fiquem cientes das áreas que nós temos na nossa instituição, que é um bananal de meio hectare. Então, tem alguns alunos realizando algumas práticas. Olá, iremos dar continuidade ao curso de também tratos culturais na implantação e manutenção do campo com plantios de mamão, laboratórios, né, que a gente tem de apoio para todas essas aulas. E ali no fundo da primeira foto vocês veem um plantio de coqueiro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da introdução ao técnico em agropecuária com o tema hoje abordando as disciplinas do campo da área vegetal.